consultor imobiliário. Sabias que o homestaging, além de enaltecer certas características do imóvel, também consegue minimizar certos defeitos? O meu nome é Silvia Henriques, sou decoradora de interiores e criadora de Art Fusion Lab. Este é mais um episódio da série Homestaging para que te quero. É o episódio 27. Hoje vamos perceber como podemos atirar para o segundo plano as características menos positivas do imóvel. Portanto, este é uma série criada especialmente para ti, consultor imobiliário, para integrares nos teus serviços o homestaging, de modo a valorizar não só os imóveis, como o teu próprio serviço. Portanto, fica comigo e descobre como tornar seletivas as ênfases criadas durante a preparação da casa para venda. Ora, consultor imobiliário. Vamos agora hoje falar como atirar para o segundo plano as características menos positivas do imóvel. Tivemos a ver que como o homestaging enfatiza as qualidades do imóvel e que elas ou são atributos próprios do imóvel, como o número de quartos, a existência ou não de varanda, ou são atributos mais excêntricos e únicos, como uma lareira, uns tetos falsos, um acabamento, uns tetos altos, perdão, acabamentos mais ousados e requintados, etc. Ora, deve estar a pensar, quase certeza. Mas, Silvia, afinal, não é tudo positivo, ou não se pode ressignificar tudo para portanto, para uma qualidade mais positiva? A verdade é que não. A verdade é que não. Portanto, podes ter, de facto, características menos positivas do imóvel. Por exemplo, lembras-te do exemplo da janela? Ora, agora imagina que essa janela não tem uma vista magnífica, não dá acesso a uma paisagem espetacular, dá antes acesso à estrada, vê-se a estrada, vê-se a autoestrada, ou aqueles painéis, ou simplesmente dá para outro prédio, que eu costumo dizer, dá para as colegas do vizinho, ou seja, mas existem assim prédios em cima uns dos outros, depois tem esse problema. Portanto, achas que faz sentido colocar o foco, dar ênfase à janela? Se calhar não é? Porque senão essa vista, essa paisagem torna-se central na casa, e não é isso que se quer. Porquê? Porque o comprador depois vai ficar com essa imagem gravada na sua mente e pode muito bem ser um fator dissuasor na compra. O que fazer, então? Já que no caso da janela, colocar cortinas mais opacas iria cortar a luz, portanto, terias que manter as cortinas mais translúcidas para permitir a luz passar, mas com suficiente, digamos que textura, não é? Para não se perceber muito o exterior. Portanto,
Esta é uma opção, mas não pode ficar por aí, não é? Pode então escolher um outro ponto artificial para ser o foco. Portanto, a janela é um ponto natural, naturalmente, não é? Estes contactos com o exterior, portanto, estes pontos de ligação entre o espaço interior e o espaço exterior são naturalmente pontos positivos. Há estes senão, não é? Portanto, a janela que seria o ponto natural não pode ser usado como ponto de ênfase, como zona de ênfase, terá de se criar uma ou outra zona interessante artificialmente, não é? Portanto, por exemplo, pode-se criar na parede adjacente à dita janela uma composição interessante de gravuras e plantas. Ou podes apostar nos têxteis do sofá, portanto, deslocar o sofá da janela para tirar o ênfase, não é? Por exemplo, e apostar nos têxteis do sofá. Ou se calhar, se criar um cenário, portanto, ou seja, no fundo, o que é que estamos aqui a fazer? Estamos a criar um cenário mais atrativo, em que a janela, não é, que tem a tal vista para a zona menos interessante, passa despercebida. E quando um imóvel tem um acabamento antiquado ou desinteressante, o que fazer se não houver orçamento para o substituir? Aqui o lema é: se não os podes vencer, junta-te a eles. A Bárbara Schwartz tem uma história curiosa. A Bárbara Schwartz é a criadora do Homestaging, em 1972. Se não sabe ainda a história, convido-te a ver. É o primeiro ou dos primeiros vídeos desta série. Portanto, a história dela é que havia orçamento para implementar um staging de uma maneira mais interventiva, digamos assim, mas esse orçamento não chegava para a casa de banho. Ou seja, ou se fazia a casa de banho e ficavam outras coisas de fora, ou se abdicava da casa de banho. E o porquê da casa de banho? Porque a casa de banho tinha uma estética, apesar de estar tudo mais ou menos a funcionar e com um bom aspecto, os revestimentos tinham uma estética de há 20 anos atrás, na época desta história. Portanto, eram uma casa de banho completamente fora de moda. E o que é que se fez? Então, em vez de se ignorar o facto, ou de se investir mais dinheiro para a substituir, para a mudar, para a substituir, já que não havia nenhuma razão para isso a não ser a parte estética. O que se fez, o que ela fez foi então enfatizar a casa de banho e assumi-la como um ponto, como uma zona vintage. A casa de banho, efetivamente, portanto, acabou por ganhar então mais peso do que aquilo que estava à espera, por todos os elementos que vieram enfatizar então essa, essa estética mais antiga, que deixou de ser conotada como uma estética antiquada, passou a ser conotada como uma estética vintage. É uma grande diferença, é tal coisa que tem a ver com significação, tem a ver com a maneira como ressignificas
esta história de ressignificação não se aplica só aqui, numa casa ou num espaço, aplica-se em absolutamente tudo na vida. Isto daria aqui outro tema de conversa, mas vou prosseguir. Portanto, em minha casa, por exemplo, eu tenho pormenores no teto, na casa toda, que são umas molduras que dão um estilo extremamente clássico à casa. Além das molduras, as portas também têm um aspecto extremamente clássico. A lareira também tem um aspecto extremamente clássico. Parecem colunas da, da Grécia Antiga. Portanto, agora, o que fazer? É extremamente oneroso para mim, não é? Estar a eliminar esses elementos. Teria que intervir no teto, substituir todas as portas, intervir na estética da fachada da lareira. Isso é extremamente oneroso. Portanto, e há outras formas de conseguir criar harmonia no espaço de uma forma mais sustentável. Portanto, o que eu fiz foi incorporar esses elementos na decoração, ou seja, aceito que eles estão lá, aceito que as portas são clássicas, aceito que os tetos têm um toque extremamente clássico, que a lareira tem uma estética extremamente clássica. Aceito e integro na estética geral da casa. Portanto, em vez de ignorar, integro, mas secundarizando. Portanto, não vou agora também abdicar do meu gosto pessoal, não me atrai especialmente a estética clássica, não vou ignorar o meu gosto pessoal. Estamos a falar aqui num caso específico de decoração de interiores, mas isto também se aplica ao home staging, mas vou secundarizar. Portanto, isto faz toda a diferença no balanço geral da estimativa de custos para uma intervenção. Não é? Portanto, há coisas que dá para contornar, não é? Portanto, dá para relocalizar o ponto de ênfase de um lugar para o outro, não é? Criar, se existe uma zona de ênfase natural, como a janela, como uma lareira, ou seja, o que for, se aquela zona final tiver problemas, ou por outra, não contribuir para a valorização e para a estética do espaço, tem que se criar uma zona artificial. E esta é uma maneira de secundarizar, então, estes elementos de que falei, quando, afinal, não trazem valor estético para o espaço. Mas há coisas que não dá para ignorar, que têm de ser mesmo resolvidas. Portanto, estou a falar de quê? De armários de cozinha danificados, sanitários partidos e velhos. Portanto, há coisas que não dá mesmo para passar ao lado, não dá para disfarçar. Resumindo, se uma habitação tem armários de cozinha danificados, o ideal será substituí-los. Será que se vai ter que fazer uma
uma cozinha nova, onerosa, uma obra. Não necessariamente. Há opções bastante em conta, opções modulares, nomeadamente, bastante em conta, que ajudam a transmitir o valor do imóvel, porque a opção será ou deixar, no caso de uma cozinha com os armários danificados, quais são então as opções? Ou manter os armários danificados, desvalorizar a casa, ou optar por substituir os armários com uma opção mais, enfim, uh, mais, mais cara, não é? Portanto, como se fosse uma remodelação da cozinha para a própria pessoa que mora na casa. Poderá implicar soluções mais caras. A terceira opção é substituir os armários, sim, mas com opções mais económicas e elas existem. Elas existem, portanto, é preciso ter critério na decisão a tomar em relação a cada espaço e, no fundo, quando existe a necessidade de investimento em homestaging, é preciso critério e saber onde é que é estritamente essencial isso acontecer, não é? Já agora aqui um parênteses, por exemplo, uma pintura de uma casa, quando a casa está manifestamente a precisar de uma. Para já, em termos de pintura, é algo que eu recomendo sempre. Pronto, dá logo um outro aspecto à casa, porque com o uso é normal a pintura da casa começar-se a desgastar. Portanto, esse seria daqueles básicos, daquelas intervenções básicas que não dá para ignorar. Outras intervenções, eventualmente mais onerosas, entre não fazer cargo ou fazer de uma forma económica, obviamente que sobra então esta de fazer de maneira económica, não é? Portanto, exige um investimento, sim, mas é um investimento que, se for feito com critério, vai haver com certeza retorno desse investimento. Portanto, e nunca falo em custo, falo em investimento. Portanto, além deste exemplo dos armários de cozinha danificados, falo também de armários de casa de banho ou sanitários partidos ou velhos. Os sanitários é outra coisa que, de facto, que se forem relativamente recentes, dá para manter. Aquilo que eu recomendo mudar são as tampas dos sanitários. Portanto, há de facto coisas que não dá para passar ao lado, há coisas que não dá para disfarçar. E com investimento criterioso, é possível então melhorar e muito o valor da casa com essas intervenções. Portanto, outra questão é quando a ausência de um atributo coloca o imóvel em desvantagem. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um apartamento sem elevador. Isso é claramente uma desvantagem se houver um prédio do lado com um imóvel semelhante com elevador. Portanto, para começar, essa casa, estamos a falar do exemplo do imóvel sem elevador, essa casa, para começar, tem de estar em ordem e bem apresentada.
para que a ausência do elevador seja insignificante. Aqui um parênteses. Podes apresentar a casa a toda a gente? Se calhar não. Lembra que eu te falei do meu exemplo pessoal, que falei ao consultor que tinha na família uma pessoa com mobilidade reduzida e ele insistiu em mostrar uma casa no terceiro andar sem elevador. Era óbvio que era impraticável. Portanto, logo daí, esta característica restringe o imóvel a, a, a um grupo específico, ou por outro, exclui do imóvel certo tipo de compradores. Mas isso tem de ser a tua sensibilidade a ditar e a fazer então esta seleção. Portanto, como, como fintar então a ausência do elevador neste apartamento para o pôr pelo menos ao mesmo nível em termos comparativos com o imóvel do lado, semelhante, mas com elevador. Como? Então é, por exemplo, com acabamentos mais ousados. É assim que tu tornas este imóvel, portanto, mais visível, não é? Ou enfatizando a vista e a ligação das janelas entre o interior e o exterior. Portanto, no fundo, é o quê? É elevando a estética, o valor estético do imóvel. Resumindo, há atributos cuja atenção tem de ser desviada ou minimizada. É aquelas coisas que não dá para, uh, para eliminar. Portanto, temos mesmo que desviar a atenção. Há atributos que não podem ser ignorados, que tem de se fazer algo para os resolver. É o caso de, isso é um grande problema, desvaloriza imenso, e a desvalorização e a comparação entre a desvalorização do imóvel com armários de cozinha ou de casa de banho a precisar de intervenção urgente, portanto, o valor que se perde com a desvalorização quando não há intervenção nesses imóveis e o valor que se investe intervindo sim, portanto, no sentido de substituir esse mobiliário, cozinha e casa de banho, portanto, o proprietário fica muito mais a perder com a não intervenção, quer pelo tempo, portanto, o imóvel vai demorar muito mais tempo a ser vendido e o comprador vai sempre tentar o preço, tentar puxar o preço para baixo. Portanto, o proprietário perde de duas maneiras pelo facto de não intervir. E às vezes é um erro pensar de que são obras caras. Às vezes não é assim tão caro. É uma questão de critério. E há também características que o imóvel não tem, portanto, são a ausência, cuja inexistência tem de ser compensada, geralmente compensada com, com um valor estético superior do imóvel. Chegamos ao fim deste episódio de hoje. Conto contigo amanhã.